iniciar sobre este irmão que veio trazer a palavra para nós, células de evangelização, que nós possamos tomar posse de tudo que o Senhor vem trazer para nós, através da boca de quem fé Espírito. Nós entregamos, Senhor, toda a vida deste irmão em tuas mãos. Que o Senhor tome em tuas mãos sua mente, seu coração, seu corpo, sua alma, seu espírito. Vem Jesus sobre todo o seu ser. Que a Virgem Maria possa colocar no colo, possa protegê-lo durante essa criação, que ela cubra com seu manto sagrado. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Boa noite, a paz de Jesus. Boa noite, a paz. Tudo bem com vocês? Tudo bem, Pelo visto aqui, a coisa está crescendo e multiplicando, né? Toda vez que eu venho aqui, o número aumenta, as cadeiras aumentam, o espaço diminui. Eu estou vendo muitos rostinhos novos, né? Muitas pessoas que eu comumente não vejo por aqui, então deixa eu me apresentar. Meu nome é Sérgio Luiz, sou consagrado da comunidade Fanuel, consagrado há 14 anos e há 4 anos sou consagrado em definitivo, né? Hoje eu coordeno a missão da comunidade Fanuel na Arquidiocese de São Paulo. Nós estamos ali pertinho do trevo da Vergueira, na Anchieta, né? Casa da Missão de São José, da comunidade Fanuel é ali, na travessa da Padre Arlindo. Só que eu ainda moro aqui em Santo André, nós estamos com planos de mudar mais próximo, porque está muito exigente da gente lá. Amém? Hoje eu vim com a minha esposa e um dos meus filhos, a minha filha mais nova. O mais velho está aqui por perto, a noiva dele mora por aqui por perto. E o domingo está no encontro de um grupo de jovens perto de onde a gente mora, lá em Santo André. Então, irmãos queridos, eu vim nessa noite e o tema proposto para nós meditarmos, fazermos aqui uma partilha, é o discipulado. Na verdade, o discipulado é o trabalho de todo cristão, não é isso? Na carta que Paulo escreveu a Timóteo, diz, na Timóteo 3,16, que toda a Escritura é útil, é inspirada por Deus, útil e capaz de ensinar, formar e repreender o homem e colocá-lo no caminho de justiça. Amém? Amém. Então toda a Escritura, ela nos fala de algo real, de algo vivo. Toda a Escritura é um manual para que nós tenhamos vida. Sim? Agora, dentro das Escrituras Sagradas, existe algo que nos chama a atenção como comunidade de células, que é o discipulado. Eu vou traduzir a palavra discipulado num termo que a gente conhece bem: relacionamento. Amém? Amém. Então, quando nós falamos de discipulado, a gente se assusta. Então vamos usar uma outra palavra, vamos usar a palavra relacionamento. Porque discipulado nada mais é do que relacionamento. É uma relação entre alguém que discipula e alguém que é discipulado. É uma relação entre mestre e discípulo. Isso não se aplica só ao cristianismo. Aliás, o cristianismo herdou esses termos de movimentos que já existiam fora da nossa realidade, fora da realidade judaica, da realidade com Deus, não é? Em outros lugares, em outras culturas,
existiam mestres e discípulos, homens e mulheres que seguiam alguém e se afeiçoavam àquela pessoa através da sua maneira de ser, da sua conduta, da sua postura, da sua maneira de denotar e de agir na sociedade. Então, o cristianismo, ele assume essa característica muito forte na encarnação do Verbo. Mas como? Quer ver? Pegue a escritura, por gentileza, no Evangelho de João, capítulo 1. Eu amo as escrituras, mas de maneira muito especial o Evangelho de João. Olha só. Todos acharam aí? João capítulo 1, versículo 14. Quem achou, diga amém. Amém. Quem não achou, diga misericórdia. Quem disse amém, ajude quem disse misericórdia aí. Ajude o irmão a achar a escritura. E você que não trouxe a escritura hoje, ande armado, pelo amor de Deus, tá? Essa arma é legal e é devida, tá bom? Porque, como eu disse, Paulo diz a Timóteo, toda a escritura é útil, é inspirada por Deus e útil para formar a pessoa. Então, em João, capítulo 1, versículo 14, as escrituras nos dizem assim: a palavra se tornou um ser humano e morou entre nós, cheia de amor e de verdade, e nós vimos a revelação da sua natureza divina, natureza que ele recebeu como Filho único do Pai. Amém? Amém. A palavra se tornou um ser humano e morou entre nós. A palavra que estava junto de Deus se destituiu, desceu da sua glória e fez entre nós a sua morada. Ela se relacionou conosco. Ou eu vou agora falar da maneira correta como a Escritura nos diz. A palavra se encarnou e morou conosco, andou no meio de nós, comeu conosco, falou conosco, viveu conosco, se alegrou conosco, chorou conosco. E a palavra, o Verbo encarnado tem nome, é Jesus Cristo nosso Senhor. Amém? Amém. Então, quando nós falamos de discipulado, nós já imaginamos relacionamento. Para os judeus, o relacionamento com Deus era algo distante, porque afinal de contas Deus estava distante. Deus era intocável, Deus era inatingível. Somente, não é, por uma ação, por uma manifestação, eles poderiam contemplar a Deus aqui e acolá. Então Deus quebra este distanciamento. Deus age na vida do homem, quebrando essa visão, essa noção de distanciamento que o homem tinha para com ele, encarnando o seu Filho Jesus. Deus assume em Cristo Jesus, preste atenção, o discipulado, um caminho de relacionamento. Quando os gregos chegam em Jerusalém para as festividades da Páscoa, eles procuram os discípulos de Jesus e logo dizem a ele: olha, nós queremos ver Jesus, nós queremos abrir um caminho de relacionamento. Em outro trecho do mesmo livro, Jesus diz a Filipe: ora Filipe, tantos anos você caminha comigo e você ainda me pede para ver o Pai? Quem me vê, vê o Pai. Nós conhecemos a Escritura. Então, Deus inaugura com o gênero humano um caminho de relacionamento pessoal. E esse caminho de relacionamento pessoal tem um nome: discipulado. Ora, se isso é verdade, todo o caminho, o percurso que Jesus fez com os seus
foi um caminho perfeito de discipulado. E eles, por sua vez, refizeram o caminho com outros. E ao passar de 2 milênios, cá estamos nós aqui nesta noite, refletindo sobre esta verdade bíblica. Deus inaugura conosco um caminho de discipulado, para que nós, uma vez tornados discípulos, passemos de uma condição para outra, amém? Deixa eu dar uma pinçada aqui. Na última pregação, na última grande célula que aconteceu em abril aqui, foi o Reginaldo da comunidade Árvore da Cruz que ministrou naquela noite, sim? Sim. Como bom cristão e bom católico, eu acompanho o que os meus irmãos da comunidade estão falando, porque afinal de contas, a palavra de Deus se torna viva e nos alimenta também. Naquela noite, o Reginaldo começou com o Evangelho de São João, capítulo 20, a respeito da ressurreição de Jesus, e ele fez uma analogia a respeito da pedra, que era necessário que primeiro, para se experimentar a ressurreição, deveríamos retirar as pedras. Foi ou não foi assim? Foi. Pois bem, irmãos, então deixa eu lhe dar aqui uma segunda lição, trazer uma segunda lição para você. O caminho mais perfeito para retirarmos as pedras da nossa vida, para sermos homens e mulheres ressurretos, ressuscitados diante desta sociedade, é o caminho do discipulado. Ora, o discipulado é tornar outra pessoa semelhante ao mestre, mas não é simplesmente o mestre o que discipula, é o mestre Jesus. Já não existe mais pedras, porque na verdade Jesus é a pedra angular, aquela que os pedreiros rejeitaram. Sim ou não? Sim. Pois bem. Então, o discipulado é necessário, e não só é necessário, como é totalmente apontado por Cristo, para que eu e você possamos remover as pedras que nos impedem de viver perfeitamente a ressurreição. De tirar as pedras do caminho que impedem a entrada da luz, para que iluminem as trevas que ainda existem no nosso coração. O caminho é o discipulado. Não existe outro caminho. Todo batizado, ao ser batizado, ele é inserido numa comunidade cristã para ser discipulado. Quem foge do discipulado anda muito mal acompanhado. E nós vamos, ao longo dessa reflexão, entender por quê. No livro do Eclesiástico, no capítulo 3, a palavra de Deus nos diz assim, no capítulo 6, versículos de 14 a 17, que quem encontra um amigo, encontra um tesouro. E quem é afeito às coisas de Deus, desenvolve uma amizade concreta, perene e certa, para que a sua vida seja iluminada. Não podemos fugir do discipulado, e não podemos também fugir, quando somos mais maduros, da função de discipular. Porque quem discipula está afeito a Cristo Jesus. E quem é discipulado está querendo ser afeito a Cristo Jesus. É um processo único, em que eu e você não podemos ficar de fora. Aliás, na igreja em células, nas comunidades em células, o discipulado é um valor inegociável. Na escala de valores, nas comunidades em célula, o discipulado ele vem logo abaixo do evangelismo. Eu pesco e eu trato, porque senão se estraga. Não podemos fugir do discipulado de jeito nenhum. Se eu quero ser parecido com Cristo, ter as feições de Cristo,
ter os sentimentos de Cristo, eu tenho que passar pelo processo de discipulado. Então isso é um valor inegociável para nós que vivemos em células. Porque a pesca é grande, nós podemos ver aqui. Eu costumo frequentar a comunidade de fidelidade, e toda vez que eu venho está cada vez maior em número. Mas se nós não tratarmos, se nós não discipularmos, e aqui para os discipuladores, se o trabalho não for bem feito, o resultado da pesca, às vezes pode ser doloroso para nós. Para quem está no processo de afeiçoamento a Cristo Jesus, o discipulado é necessário para que a vida brote perfeitamente do seu coração. Não podemos fugir do discipulado jamais. Amém? Amém. Então deixa eu seguir o roteirinho que eu tracei aqui para a gente conseguir concluir no tempo. E o que é o discipulado pessoal? O discipulado pessoal, irmãos, é participar verdadeiramente da vida do outro. O discipulado pessoal não é simplesmente o fato de ouvir alguém falar, de ouvir alguém ensinar, pregar, conduzir. O discipulado pessoal é a participação verdadeira na vida do outro. É saber quando ele chora, é saber quando ele ri. É saber quando ele acerta o caminho e quando ele erra também. É caminhar juntos. Acompanhar. Aliás, essa palavra acompanhar não é tão pouco utilizada no nosso vocabulário. Ela precisa ser reavivada. Porque acompanhar ela tem uma raiz etimológica, no latim, compane. Sentar à mesa para comer o pão juntos. Eu quero relembrar aqui o que diz o evangelista Lucas, não é? E São Paulo relata na sua primeira carta, no capítulo 11, versículo 17 seguintes, não é? Que na noite que o Senhor foi entregue, ele tomou o pão, deu graças e o partiu e deu a seus discípulos. Foi ou não foi assim? Jesus estava na vida dos seus discípulos. Aquela não foi a única vez que eles comeram juntos. Aliás, isso era rotina no dia a dia. Vocês estão me olhando assustados? Porque isso mexe conosco. Se nós queremos ser verdadeiramente uma comunidade cristã, essas coisas têm que ser comuns entre a gente. Então, discipulador, às vezes você tem que acordar de madrugada para atender o telefonema, para dar uma carona, para levar no hospital, para socorrer. Às vezes, o seu tempo de descanso, ele tem que ser empregado em favor do outro. Acompanhar na alegria e na tristeza. Não é assim que é o juramento das núpcias, quando alguém contrai matrimônio, que aqui casou sabe, né? Na alegria e na tristeza. Não é assim? Até que a morte nos separe. Porque aí já não precisará mais de discipulado, porque nós já estaremos prontos com o Senhor. Então, o discipulador, ele tem que doar-se. Doar-se. Eu tenho há 4 anos experimentado uma situação, morava pertinho da sede da comunidade aqui em Santo André, tudo para mim era fácil, né? Os irmãos estavam em volta, a célula que eu liderava estava perto, ou na minha casa ou perto de casa. Só que eu moro atrás do Sonda em São Bernardo, em Santo André, né? Já em Santo André, atrás do Sonda da Pereira Barreto. E 3 vezes por semana, às vezes 4, eu tenho que me deslocar para São Paulo para atender alguém.
Então, às vezes, é o tempo do meu descanso, é o único tempo que eu tenho, mas tem que ser feito. Porque se eu quero entrar no reino dos céus, muito mais eu quero que os meus irmãos entrem comigo. Amém. Então, esta é a função do discipulador. Irmãos, a palavra de Deus é clara. Quando São Paulo escreve a Tito, ele diz que nós não podemos constranger aqueles que nos pastoreiam, porque isso é dolorido para eles. Então, quem pastoreia, pastoreia bem. Agora, quem é pastoreado tem que entrar no ritmo do pastor também. Amém? Amém. Levante sua mão. Esquerda. Esquerda normalmente é que você não escreve, tá? Quantos dedos tem na sua mão? 5, né? Por que tem 5 dedos na sua mão? Alguém pode dizer? Porque com a minha mão esquerda eu posso contar, por exemplo, os 5 princípios de Deus para a igreja. Não é assim? O encontro, a exaltação, a edificação, a entrega e o evangelho. 5 propósitos de Deus para a igreja, descritos em outros caráteres assumidos na vida da célula. Sim ou não? Sim. Mas também são 5 propósitos de quem é discipulado. Porque não basta o discipulador doar a vida. Quem discipula tem que seguir 5 regras básicas. Levante sua mão esquerda e olhe para ela assim. Você que é discipulado, todos nós somos discipulados, né? Em níveis diferentes, mas somos. Nós temos que seguir 5 regras básicas. E a primeira delas, irmãos, está em Hebreus 13, versículo 17. Vamos dar aí na escritura. Vamos ver o que o escritor aos Hebreus nos diz. Hebreus 13, 17. Acabei de citar aqui, não é uma referência da carta de Tito, mas aqui está mais completo. Olha só o que diz a primeira regra. Obedeçam aos seus líderes e sigam as suas ordens, pois eles cuidam sempre das necessidades espirituais de vocês, porque sabem que vão prestar contas disso a Deus. Se vocês obedecerem, eles farão o trabalho com alegria, mas se vocês não obedecerem, eles trabalharão com tristeza, e isso não ajudará nada a vocês. Amém? Amém. Primeira coisa, obediência. Você é obediente ao seu discipulador, ao seu líder de célula? Precisa responder agora. Mas responda depois diante do Santíssimo Sacramento. A palavra de Deus é clara. Obedeçam aos seus líderes. Em outra tradução, a tradução da Ave Maria, obedeçam aos que lhes pastoreiam, não é? E sigam tudo o que eles lhes dizem. Obediência. A primeira coisa que um discipulado tem que imprimir no coração, a vida daquele que é discipulado, do discipulando, é a obediência. Amém? Sabe por quê, irmãos? Os Escritos Sagrados dizem a respeito de Jesus que ele foi obediente em tudo, até a morte de cruz. E por isso Deus deu a ele um nome que está acima de todo nome, que ao som do nome de Jesus todo joelho se dobre, na terra, no céu, na terra e abaixo dela. Amém? Obediência. Quem obedece se afeiçoa a Cristo Jesus. E quem não obedece? Eu vou dizer aqui o que diz a tradição da igreja a respeito de Satanás. Que quando ele foi delegado a respeito do plano eterno de Deus, ele disse: não obedecer.
Quem não obedece é o inimigo de Deus, é o demônio. Então, na nossa vida, para que as trevas sejam vencidas pela luz, eu tenho que iniciar pela obediência. Tenho que obedecer. Tenho que obedecer. Porque quando eu obedeço, e quanto mais eu obedeço, mais Cristo está sendo impresso em mim. Glória a Deus. Amém? Agora faça assim. Segunda regra. Vou virando meu roteiro aqui, para ir lembrando. Quem tem aliança aí? Levante a mão esquerda. O que significa aliança para nós? A aliança significa um compromisso que não pode ser desfeito. Deus fez uma aliança com Noé. E a aliança foi essa: de agora em diante jamais eu farei chover de novo como fiz agora, e não tocarei mais na raça humana. E daquele dia em diante, o sinal da aliança, Jorge Araújo, era ou é o arco-íris. Para aqueles que são casados com a esposa, com o esposo, com Cristo, é você está aliançado. Quem é discipulado está aliançado com quem o discipula. Você está compromissado. Não pode mudar. Não pode desfazer. O compromisso tem que prevalecer. E muitas vezes é sobre coisas que não são caras, até mesmo sobre a dor. A vida de um discípulo de Cristo, em qualquer estágio, ela não pode ser diferente de uma vida compromissada. Porque, afinal de contas, aquele que fez a aliança comigo, não a fez de palavras, ele fez de um gesto concreto. E a aliança é aquela que ele diz na última ceia: este é o meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que é derramado por vós e por todos, para a remissão das faltas, dos pecados. Compromisso, aliança. Eu estou aliançado. Cheguei na célula, participo da célula. O que me é proposto, eu farei, porque afinal de contas, aquele que me lidera, eu acredito que está sendo discipulado, e ele é feito a Cristo, então eu quero ser como ele. Paulo usava muito essa expressão, e nos seus escritos ele coloca essa marca: sede meus imitadores, como eu sou de compromisso. Amém? Amém. Uma coisa que não me falta, não é? Terceiro ponto: lealdade. Se eu obedeço, se eu cumpro os meus compromissos, eu também tenho que ser leal. Que o seu sim seja sim, que o seu não seja não. O que passa disso vem do inferno. Nós temos que ser leais. Leais. Temos que agir com lealdade. Tito, não é? Paulo escrevendo a Tito, no capítulo 2, versículo 10, diz assim: não defraudando, antes mostrando toda a lealdade, para que tudo seja ornamento na doutrina de Deus, nosso Salvador. Nós temos que ser leais, porque aqueles que estão do lado de fora, ao olharem para nós, não estão enxergando mais a pessoa, o nosso nome, mas estão enxergando a Cristo Jesus. A doutrina da Santa Igreja Católica, a comunidade de fidelidade, seus estatutos, que fazem parte agora do patrimônio histórico da igreja. Porque quando uma instituição é reconhecida, os seus estatutos são reconhecidos, eles são inseridos no patrimônio histórico da igreja. Aquele patrimônio de mais de 2000 anos.
E a tradição não muda, mas a tradição, ela se completa com o passar dos tempos. Então, quando nós não somos leais, nós não estamos sendo leais, não é? A degraus, a hierarquias, ao líder da célula, a igreja católica, a comunidade de fidelidade é a Cristo Jesus. No final das contas, é a Cristo que nós estamos negando lealdade. Como Judas, que ao sentar com o Senhor na mesa, ao comer do mesmo pão, foi desleal com o Senhor. Lealdade. Lealdade é a marca dos fortes, é a marca dos mártires, daqueles que construíram, que edificaram a igreja, perpetuando no tempo e no espaço com o seu próprio sangue, não negando aquilo que eram. Temos que ser leais a quem nos discipula. Quarto ponto: fidelidade. E não é a comunidade de fidelidade, é a fidelidade, aquela dom espiritual que Paulo enumera na carta aos Gálatas, capítulo 5, não é? Fidelidade é um dom do Espírito que nós devemos perpetuar em nós, porque o Espírito Santo habita em nós. Fidelidade, porque o meu Deus é fiel, eu também serei fiel. Vou honrar tudo que eu assumi. E quando não der, eu vou falar com o meu discipulador. Hoje não dá, doeu o dente, levei a mulher no hospital, tive que buscar a criança na escola com urgência, tive que responder a isso. Fidelidade. Muitas vezes achamos que fidelidade é fazer, não é, das tripas coração para estar ali. Temos que fazer muita força para sermos fiéis, mas a fidelidade também passa pela nossa clareza, que é o quinto ponto que está intimamente ligado a esse. Nós temos que ser transparentes. Muitas vezes eu estou em casa e as crianças estão, não é? Eu estou sentado ali no sofá, estou assistindo futebol. Eu também gosto disso de vez em quando eu tenho tempo. Mas como São Paulo não ganha mais de ninguém, eu até já esqueci disso. Às vezes eu vejo o Corinthians, o Palmeiras, né? Porque eles ganham e a gente... Mas aí as crianças passam na frente do televisor ali e bloqueiam a imagem, né? E a gente... Sai daí, filho, você não é filho de vidraceiro. Pois eu digo a você que é discipulado, seja filho de vidraceiro, seja transparente, deixe que o discipulador enxergue através de você. Se você erra, conte os erros. Se você acerta, conte os acertos. Seja transparente, não tenha vergonha, porque a maior graça que nós temos com a revelação de Deus por Jesus Cristo é a transparência, é a amizade, é o amor. A liturgia de amanhã, nós participamos já da liturgia de amanhã na missa, agora à tarde. A liturgia de amanhã vai falar inteiramente sobre o amor de Deus, que é infinitamente maior na primeira leitura da liturgia de amanhã, que diz que os nossos pecados, e que nos perdoará, e que nos colocará diante dele novamente. E na segunda leitura, o apóstolo João diz que Deus é amor. E quem ama, conhece a Deus, tem experiência com Ele, convive com Ele, se relaciona com Ele, porque Ele é amor. Sejamos transparentes. Nem sempre nós estamos de bom humor. Nem sempre acordamos correndo nas nuvens. Às vezes nós chupamos limão de madrugada, um negócio incrível, eu não sei de onde vem isso, e acordamos azedos. Às vezes nosso dia de trabalho não foi legal. Alguém apertou o nosso calo, nos cobrou além da conta, nos humilhou, faltou dinheiro para comprar o pão. Sejamos transparentes, porque na transparência
Deus pode iluminar a todos aqueles que buscam a luz através de nós. Deus é grande, Deus é amor, Deus nos busca para o relacionamento, Deus se revela para o relacionamento, e no discipulado nós aprenderemos a sermos verdadeiramente cristãos, nos relacionando uns com os outros. E não pense que é um mar de rosas, porque nós somos igual porco espinho. Às vezes queremos aquecer uns os outros e acabamos espetando e sendo espetados também. Mas sejamos fiéis e transparentes. Ô Daniel, me perdoa, eu falei com você por causa disso. Tenha coragem, porque a coragem é uma marca profunda daqueles que amam a Deus. A pecadora perdoada, ela tem um reencontro com Jesus de forma pública, na casa de um outro pecador. E ela não tem vergonha de expor a sua fragilidade, o que ela era e a conquista que Deus, em Jesus, no relacionamento do poço ali, naquele momento que ela ia ser apedrejada, teve com ela. Assim também com a samaritana, o relacionamento de alguns minutos conversando no poço de Jacó, o discipulado pessoal intenso, vai e muda. Jesus deu tanta pancada naquela mulher, se fosse comigo eu tinha dado umas bordoadas em Jesus. Mas Jesus, você já falou que se bater no lado vai bater no outro, eu vou bater nos dois logo então. Mas a mulher, ela se recolheu diante das palavras de Cristo Jesus, de suas atitudes, e experimentou o relacionamento, o discipulado, e mudou de vida. O que nós estamos esperando para nos relacionarmos com as pessoas que Deus colocou na nossa vida como pastores? O discipulado, meus queridos, é novamente, nos reencontrarmos com Cristo Jesus a sol a pino, meio-dia, no poço de Jacó, e deixar que Ele diga para nós, sem meias verdades, o que é necessário para a nossa cura. Eu faço uma pergunta: você quer ser curado? Sim ou não? Sim. Quem aqui necessita de cura, levante a mão. Eu também. Pois eu digo a você, o Senhor Jesus marcou, não conosco agora, ao meio-dia, mas às 20 horas e 30 minutos, um encontro aqui, no novo poço de Jacó, chamado Comunidade de Fidelidade, para nos discipular. E Ele vai dar um anjo para te acompanhar, para comer o pão contigo, mesmo que seja aquele pão amassado no deserto, para que você seja edificado, para que você seja curada, para que você seja levantado. E mais, no processo de discipulado, a comunidade de fidelidade crescer, porque aqueles que são discipulados, mais cedo ou mais tarde, tornam-se mestres, discipuladores, e o processo de crescimento cristão se perpetua pelo tempo e pela história. Amém? Feche os seus olhos. Pense por um breve instante o que precisa ser mudado na sua vida, o que precisa ser transformado. Não por uma pessoa de carne e osso, mas por Cristo Jesus agindo na vida e na alma daqueles que são colocados para nos discipular. O que precisa crescer? O que precisa ser iluminado? Quais são as bênçãos que estão reservadas para mim e para você através do discipulado? Paulo escreve aos Efésios, no capítulo 3, versículo 1, que todas as bênçãos espirituais no alto dos céus já nos foram confiadas em Cristo Jesus. E se elas nos foram confiadas, por que ainda não se tornaram realidade para nós? Por que ainda não tocamos? O discipulado nos ajudará a enxergar e a compreender essa verdade.
Tiver caro fato és e habitar de nós. Pedimos glória tua, glória ao Pai, Filho unigênito, pleno de graça e verdade. E o Filho de Deus, e o Verbo se encarnou e habitou no nosso meio. Ele quis se relacionar pessoalmente. O nosso Deus não é um Deus impessoal, mas é um Deus pessoal. Um Deus que entra nas nossas vidas em Cristo Jesus, também na vida daqueles que Ele já tocou e já enviou para fazer o trabalho. Graças e louvores se deem a todo momento. Graças e louvores se deem a todo momento. Graças e louvores se deem a todo momento. Está aqui Jesus, o Verbo encarnado, aquele que inaugurou um tempo de discipulado na história diferente de todos os outros discipulados que havia. Não um discipulado para conhecimento simplesmente, para experiência intelectual e humana, mas um discipulado, como ele mesmo disse, a mulher samaritana no poço de Jacó, para a vida eterna, jorrar um rio de vida para toda a eternidade. Adoremos Jesus, entoando a Ele um hino de adoração, e deixemos nosso coração ser compungido por esta verdade. Rei dos reis, soberano sobre a terra e o céu. Tu és o grande eu sou, Deus forte, maravilhoso. Ele faz o mar se abrir, sinto teu poder fluir em mim, Deus de milagres, te adorar é o meu prazer. Soberano, maravilhoso, Deus que não sabe o que é falhar. Soberano, fiel, sem Ele nunca vai deixar de me amar. Você pode dirigir palavras de adoração, de louvor. Vai entregando sua vida diante do Senhor Jesus. Diga a Ele: Jesus, eu muitas vezes tenho sido resistente, eu tenho esbravejado, Senhor, eu tenho resistido ao discipulado. Eu quero nessa noite, Senhor Jesus, te pedir que pela tua presença santíssima e santificadora, caia por terra todas essas minhas resistências, Jesus. Eu quero ser uma pessoa desimpedida. Eu quero ser uma pessoa livre para ser discipulada, Jesus, para ser admoestada, voltada quando necessário, para ser conduzida, Senhor. Porque quando eu não me deixo conduzir, eu esqueço que o Senhor é o caminho e a verdade, Senhor. Que ninguém chega ao céu, Senhor, por ti, Jesus. E eu quero chegar ao céu. Eu sou cidadão de lá e é para lá que eu quero voltar, Jesus, agora.
nós nessa noite. Derruba, Jesus querido, as muralhas. Retira do caminho as pedras que nos impedem de chegar a Ti. Tira